Meus amigos do programa Seu Sorriso, mais uma segunda-feira, mais uma vez eu estou aqui com vocês, sou o Dr. Gleidson Arouca, lembra a todos, programa inédito, 8h30 da noite, toda segunda-feira, mas durante a semana, você que não conseguiu assistir na segunda, tem as reprises aqui na TVC News. Então você que gosta do programa, que vem acompanhando o programa aí durante essas 5 temporadas, que tem intenção de mandar aí a sua sugestão, que quer participar de qualquer maneira, não perca essa chance, entre em contato pelo telefone 25225703 ou pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com. Dessa maneira, a gente vai abordando os temas que são mais interessantes para vocês, a dúvida que você tem, de repente é a dúvida de um monte de amigos que estão aí assistindo o programa, então não deixe de participar, vocês me ajudam bastante enviando suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões, tá legal? No programa de hoje, gente, a gente tem assuntos bem variados, então nós vamos falar um pouco sobre as possibilidades das porcelanas na odontologia. Você já ouviu falar no uso de porcelana, né? Vocês às vezes confundem um pouco, a porcelana pode ser usada quando, e eu vou contar para vocês hoje as possibilidades de uso desse material, que é um dos materiais que nós temos mais versáteis, né? Ele tem uma aparência muito boa, uma durabilidade muito boa, dá ótimos resultados, então vocês vão ver no programa de hoje quando esses materiais podem ser usados. Vamos falar um pouco também sobre uma receitazinha de bolo, né? Um protocolo que a gente tem para tornar um sorriso muito mais harmonioso, muito mais bonito. Eu não estou falando daquele sorriso, né, que está cheio de problemas, que de repente está faltando um dente, que está quebrado, e aí o trabalho é mais complexo. Falo de sorrisos que, né, estão inteiros, que estão aparentemente bons, mas que a gente tem como melhorar ainda. Então vocês vão ver no programa de hoje que receita é essa, qual é esse caminho, né, que protocolo nós usamos, e aí vocês veem, né, se a ideia é boa ou não é. O pessoal tem gostado. Vamos falar também um pouquinho no último bloco sobre a importância de vocês procurarem um odontopediatra para os seus filhos. Então, as crianças, principalmente as crianças da primeira infância, aquela bem pequenininha, precisam de cuidados odontológicos. Vocês não podem deixar essas crianças crescerem demais para depois procurar um dentista, mas quando elas são bem pequenininhas, elas precisam de uma situação diferenciada, né? De um apoio diferenciado, de um profissional especializado nisso, e a gente vai falar um pouco sobre a importância disso aí para os seus filhos. Tá? É bem interessante, o assunto está bem variado, e antes de esgotar aqui o tempo do primeiro bloco, eu vou abordar um outro tema que apareceu como dúvida também aqui pelo nosso e-mail, pelo telefone, que é a história do bruxismo. E muitas pessoas escutam falar do bruxismo, eu já falei para vocês um pouco do bruxismo, e o que vem à mente quando a gente pensa em bruxismo são dentes rangendo, né? Um esfregando no outro. E um amigo que participou, ele falou que tem, né, alguns sintomas do bruxismo, mas que ele não tem esse hábito de esfregar, que ele costuma, né, durante o dia e involuntariamente apertar muito o dente. Ele queria saber o que é isso. E esse apertamento também é considerado o bruxismo. Tá? O bruxismo ele tem 3 formas diferentes de aparecer. Então a mais comum, a mais conhecida por vocês é o ranger de dentes. Você esfrega um dente no outro, geralmente no momento de inconsciência, quando está dormindo, e o companheiro que está ali do lado e escuta esse ranger de dente fica até assustado, porque a impressão que dá é que está mastigando caco de vidro, né? Você parece que vai acordar sem dente nenhum na boca, é muita força, é muita pressão, mas esse apertamento, que aí muda um pouco, né, o momento desse bruxismo, ele também, né, é considerado parte dessa doença. Então quando você simplesmente trinca os dentes e aperta demais, isso também exerce uma força muito grande sobre esses elementos, e você acaba sofrendo as mesmas consequências do bruxismo, em que você range. Uma diferença, né, vamos botar assim, um agravante, é que quando você aperta demais, a pressão é contínua, então ele acaba sendo mais deletério do que o outro tipo de bruxismo, mas também é considerado um bruxismo, um apertamento. E um terceiro ponto, né, um terceiro caso menos comum, é quando a pessoa fica dando batidinhas nos dentes, né? Fica dando batidinhas ali, sem perceber também, quando ela se dá conta, já está dando essas batidinhas. Isso aí também é considerado um tipo de bruxismo. O bruxismo é um assunto, gente, que envolve uma série de fatores, uma série de variantes, né, em que assim,
o motivo ele é muito variado, muitas das vezes é difícil determinar o motivo, muitas das vezes é um pouco complicado de determinar, né, um plano de tratamento. Existem profissionais especializados nessa área, os profissionais que trabalham com disfunção temporomandibular são especializados nessa área, então em Friburgo nós temos bons profissionais para cuidar disso. Se você tem esse tipo de problema, você pode conversar com o seu dentista que ele vai fazer a indicação para você, tá? E para terminar o assunto, essa semana eu ainda estive conversando com algumas pessoas e contando sobre um trabalho, né, que há pouco tempo eu li, de um professor que é muito estudioso dessa área, e ele dizia o seguinte, que um ser humano, né, uma pessoa, ela até o fim da vida dela, 100% da população mundial é atingida pelo bruxismo. Então o que ele quer dizer é que em alguma etapa dessa vida, seja em criancinhas, né, na fase da adolescência, adulta, na fase mais idosa, em qualquer momento ela desenvolve o bruxismo, mas aquilo ali pode ser passageiro, né? Alguns ficam com esse problema crônico, mas em outros é passageiro. E ele diz exatamente isso, é uma doença que atinge 100% da população, de acordo com os estudos que ele fez, só que em determinados momentos diferentes da vida. Mas é um problema a ser, né, estudado, pesquisado, a gente tem bons profissionais, tá bom? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, entre em contato. Se você precisa de um profissional especializado, procure o seu dentista, que em Friburgo nós temos bons. Não saio daí, que o segundo bloco do programa chega daqui a pouquinho. Unicred, mais que um banco, uma cooperativa que cuida da sua saúde financeira. Atendimento personalizado, redução de taxas e tarifas, maior rentabilidade nas aplicações, menor custo operacional, participação nas obras anuais, financiamentos pessoais e profissionais, custódia de cheques, cartões de crédito e débito, cartão, travel, money, planos de previdência privada. A cooperativa de crédito dos profissionais da saúde. Unicred. Nesta Páscoa, não deixe de mandar uma mensagem especial para quem você gosta, através do Disque Mensagens, além de ovos e cestas incríveis para esse dia tão especial. Aproveite e ligue agora, 2523-6243 ou 2523-2236. Temos também lembrancinhas e presentes diversos. Não perca tempo e faça também uma visita em nossa loja, Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, PRC. Disque Mensagens. Expresse o seu amor de um jeito especial. De volta, esse é o segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana, e eu lembro de novo, você que gosta de assistir, 8h30 da noite na segunda-feira é quando tem o programa inédito, tá? Durante a semana tem as reprises aqui na TVC News, então se não deu para assistir na segunda-feira, não tem problema, você pega a reprise. Se tem dúvida no horário da reprise, liga aí para a TV, 2523-1909, não é isso, Alexandre? Liga para a TV, eles vão te falar o horário certinho da reprise, tá bom? Não pode perder o programa. No segundo bloco a gente vai abordar, gente, as possibilidades do uso das porcelanas odontológicas. Então a porcelana, ela é um material bem antigo, né, bem conhecido há muitos e muitos anos na odontologia, esteve afastada do uso durante um bom tempo. Depois, com o avanço, né, com o desenvolvimento das técnicas adesivas, elas voltaram com toda a força. Hoje nós temos sistemas de porcelana, que a gente chama de sistemas cerâmicos, né? Na verdade são sistemas cerâmicos odontológicos muito eficientes, que dão resultados ótimos, fantásticos. São resultados que até, né, algum tempo atrás nós não tínhamos. Então as porcelanas estão cada vez mais comuns, cada vez mais utilizadas, e a gama de situações em que elas podem ser trabalhadas são muito grandes. Então eu listei para vocês algumas possibilidades que a gente vai falar aqui, vocês vão identificando aí o seu caso, o seu problema, para ver se de repente dá para usar ou não, né? Primeiro ponto, são aqueles dentes que vão receber uma coroa. Vocês costumam chegar no consultório e dizer que é uma capinha, né? Fala assim, doutor, vai encapar o dente? É basicamente isso, né? É uma capinha, nós chamamos de coroas. Então o uso de porcelana para coroa, ela hoje é muito difundida. Até um tempo atrás a gente usava muitas coroas cerâmicas com metal, que são as métalos cerâmicas. Depois de um determinado momento
essas cerâmicas, essas porcelanas, elas avançaram, elas tiveram modificações nas suas estruturas, né? E chegaram às coroas de metal free. Elas são muito conhecidas como metal free, quer dizer, não tem metal na sua estrutura. Ela é toda composta por porcelana, então o resultado estético é muito melhor do que o que já era bom até algum tempo atrás. Então o uso de coroas com porcelana, ele cresceu muito, ele é muito grande, você só tem vantagens com esse tipo de material. Tanto pode ser coroas em cima de dentes naturais, tá? Aquele dente que você fez o canal, que está a raiz lá, só a coroazinha dele está um pouco destruída, quanto essas coroas podem ser feitas em cima de implantes. Eu falei com vocês, há um programa atrás ou dois, que tem uma diferença muito grande entre o implante e o dente que é colocado em cima do implante. Então, depois que você fez as cirurgias, que você colocou o seu implante, você precisa de um dente em cima dele, né? E esse dente, ele pode ser usado, a porcelana, para compor essa estrutura. Então, de preferência, a porcelana versátil, pode ser em dente natural, pode ser usado nos sistemas de implante, tanto na forma de coroa quanto na forma de um intermediário. Hoje nós temos isso para facilitar, para melhorar a estética, então é mais um uso, tá? A gente pode usar essas porcelanas no caso das pontes fixas. Sei que a gente, né, tem uma discussão aí, fala, a ponte fixa vai usar, não vai usar, mas as pontes fixas ainda são muito trabalhadas, e essas pontes tanto podem ser com metal, com a metalocerâmica, né? Então você vai ter uma estrutura metálica que vai dar resistência, porque a ponte precisa de bastante resistência, e aí ela é toda recoberta com a porcelana. Fica um trabalho muito bonito também, fica muito bom, é resistente, e os sistemas cerâmicos de hoje também dão a possibilidade de fazer essas pontes com porcelana pura. Então isso também é um avanço, né? Você tem ali uma ponte numa área estética, numa área anterior, em que não quer ter metal nenhum, o seu dentista chegou à conclusão de que ele não quer usar nenhum metal ali, ele vai trabalhar com a porcelana pura. Isso aí é uma grande vantagem também das porcelanas mais modernas, porque elas têm resistência que chega muito próximo à resistência dos metais. De repente não fazer, né, uma ponte muito grande, muito extensa, mas numa área anterior, numa área estética, em que a exigência da beleza é maior, essas porcelanas podem ser trabalhadas sem metal nenhum. Então, tanto podem ser usados para compor um dente apenas, quanto para compor vários dentes, né? Um outro uso das porcelanas, e que é muito conhecido, que é muito difundido, que a gente vai falar um pouquinho mais no terceiro bloco, são as conhecidas como facetas. As facetas odontológicas também evoluíram muito no momento em que os sistemas adesivos cresceram, foram desenvolvidos. Então, conforme a facilidade, a resistência dada por esse sistema adesivo, maior é o uso das porcelanas para situações de faceta. E a faceta, para ficar claro na cabeça de vocês, né, eu já mostrei também no programa, mas são aquelas películas finas que são coladas na frente do dente. O desgaste que se faz no dente é menor do que para uma coroa total. Você não desgasta o dente todo, você vai desgastar só a frente, só uma parte, e aí ela entra colada, como fosse aquelas unhas que as mulheres gostam de colar, né? Aquelas unhas postiças. Então é parecido, só que elas são feitas de porcelana e são muito resistentes, são muito bonitas. As facetas são muito usadas para devolver forma, para devolver, né, uma harmonia entre sorriso, tamanho, essa coisa toda. E as facetas evoluíram, chegaram aí a um ponto em que vocês têm escutado falar muito, que é o assunto do momento na odontologia estética, que são as lentes de contato. Também são feitas de porcelana, tá? E o que é esse trabalho, né? Por que lentes de contato? As lentes de contato recebem esse nome porque são facetas, né, parecidas com facetas, na verdade elas são fragmentos, mas são parecidas com facetas em que a frente é muito fina. Enquanto uma faceta tem de 0,7 a 0,8 milímetros, uma lente de contato dessa pode ter 0,3, então um pedaço extremamente fino, e pode ser um pedaço extremamente pequeno também de porcelana, que serve para devolver principalmente forma, tá? Não está relacionada com cor. A gente não tenta cobrir nenhum tipo de defeito de cor do dente, mas forma. Se às vezes tem um dente que é menorzinho do que o outro, não quer fechar esse espaço com uma resina, vai fazer com faceta, vai fazer com essas conhecidas como lentes de contato. Elas receberam esse nome exatamente pela espessura, são extremamente finas, tá? É uma técnica muito bonita, uma técnica muito interessante, mas que tem que ser usada no local e na hora certa. Bom, essas são algumas das possibilidades das porcelanas na odontologia. A gente chama de porcelana. Se você ouviu falar em cerâmica odontológica, é a mesma coisa,
Tá? Quem trabalha acaba chamando de cerâmica, para vocês são as porcelanas, mas o trabalho é o mesmo, é um material ótimo, um material resistente, um material lindo, em que te dá, né, uma durabilidade aí grande, desde que você faça a manutenção, cuide direitinho, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre isso aí, não perca a chance, entre em contato, manda sua sugestão, sua pergunta que eu respondo aqui. Não saiam daí que o terceiro bloco chega daqui a pouco. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo, entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. Nesta Páscoa, não deixe de mandar uma mensagem especial para quem você gosta, através do Disque Mensagens. Além de ovos e cestas incríveis para esse dia tão especial. Aproveite e ligue agora, 2523-6243 ou 2523-2236. Temos também lembrancinhas e presentes diversos. Não perca tempo e faça também uma visita em nossa loja. Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1. PRC. Disque Mensagens. Expresse o seu amor de um jeito especial. Terceiro bloco do programa Seu Sorriso, vamos dar sequência aí. A gente está falando de beleza, vamos continuar falando, né, sobre um sorriso bonito, um sorriso harmonioso. E eu disse para vocês lá no primeiro bloco que ia contar um pouquinho de uma receitazinha que a gente tem, né, como fosse uma receitinha de bolo. Lógico, gente, que é um protocolo que é usado, mas que de repente não serve para todo mundo. Tá? Eu vou explicar para vocês esse protocolo e que tem dado resultados muito bons. As pessoas saem extremamente satisfeitas, adoram o resultado. É um protocolo que é utilizado quando nós temos principalmente a seguinte situação. A pessoa tem um sorriso já, né, bonito, um sorriso que está lá inteiro, né, não tem grandes falhas, não tem grandes destruições, mas a gente vai melhorar a harmonia desse sorriso. Às vezes você pega uma pessoa que tem todos os dentes inteirinhos, né, mas são dentes muito curtos, são dentes pequenos, são dentes amarelados, é uma faixa de gengiva muito grande, e você olha aquele sorriso, ele tá bom, só que ele pode ser melhor. O cliente te procura para isso, né? Ele chega pra gente e fala assim: doutor, eu quero melhorar o sorriso, tem alguma coisa que eu olho aí que não me agrada e não sei dizer muito bem o que dá para fazer. Então a gente tem 3 passos que costumam funcionar muito bem juntos, né? E no fim o resultado tem agradado. Então a gente trabalha com uma plástica, né? uma estética na área vermelha desse sorriso. Qual é a área vermelha? É a área da gengiva. A gente trabalha com a estética na parte da cor, então vamos devolver a harmonia, né? Devolver uniformidade em cor através do clareamento, e a gente vai trabalhar também em estética na parte do formato desses dentes. Quando eu falo na estética vermelha, o primeiro ponto, né? Isso lógico depois de um planejamento bem apurado, bem pensado, então foi determinado que vai ser feito esse tipo de trabalho. O primeiro passo é a estética vermelha, que vai ser uma plástica periodontal. Então nós vamos pegar aquela gengiva que não está harmoniosa, que de repente está cobrindo mais dentes do que deveria, que na parte, né, dessas voltinhas que vocês veem ali na parte mais alta do dente, não está também seguindo um padrão de beleza, e nós vamos devolver esse padrão, e isso é feito com a plástica periodontal, né? Vamos recontornar essa gengiva, dar novo formato a essa gengiva, né? Dar novo formato a esses dentes. Isso é uma cirurgia que é feita em consultório, tá? Não é nada terrível, anestesia local, um periodontista, né, vai trabalhar nisso, e em poucos dias vocês estão recuperados. Então, feita a plástica periodontal,
a gente parte para o segundo ponto, né, para o segundo momento desse sorriso, que vai ser transformar a cor desses dentes. Nós já temos a parte gengival feita, recuperada. Então vamos clarear esses dentes. O clareamento é um trabalho que a gente já conversou várias vezes aqui, vocês já conhecem bem as formas de fazer, né? Então a gente trabalha com clareamento em consultório, trabalha com clareamento caseiro supervisionado, prepara um roteiro para vocês, específico para cada pessoa, né? Então o tipo de gel que vai ser usado, o momento que vai ser usado, o tempo de uso, ele é determinado de acordo com cada pessoa, com cada situação. Então você chegou, cumpriu a primeira etapa, vamos tornar esse sorriso mais claro, mais branco e principalmente mais homogêneo. A gente tira, com clareamento, a gente tira aquelas grandes nuances, aquelas grandes diferenças, né, entre um amarelo um pouquinho mais claro, um amarelo mais escuro, e isso facilita muito a sequência do trabalho, além de embelezar, lógico. Tá? Mas a sequência que vai ser feita com porcelana, ela é muito facilitada quando a gente faz o clareamento antes. Então terminou a etapa do clareamento, a gente parte para a última etapa, que é a parte de trabalhar com as porcelanas. E aí entra a escolha do profissional entre usar as facetas ou as lentes de contato. Dentro de um planejamento, né, vai ser escolhida uma maneira ou outra de fazer essa recomposição. Seja ela feita com facetas ou lentes de contato, a intenção é o quê? É tornar o sorriso, né, tornar o tamanho dos dentes cada vez mais proporcional. Então a gente tem, né, a gente segue uma linha de proporção em que ele vai aparecendo no sorriso e mede, faz todas as medições, e depois de feitas essas medições, a gente vai fazer um enceramento para colocar essas facetas ou essas lentes de contato. Então a gente vai completando os dentes aonde está faltando, né, mudando de repente um pouquinho o formato, mudando um pouquinho a posição, e no fim você tem um sorriso todo com porcelana. Então esses três elementos juntos, né, a plástica periodontal, o clareamento dental e o uso das porcelanas na parte anterior, é uma receitazinha, é um protocolo que a gente tem e que tem dado resultados fantásticos. Se você tem, né, alguma dúvida, assim, se você não gosta um pouco do seu sorriso, de repente ele está legal, mas se tem alguma coisa que te incomoda, pode procurar o seu dentista, procure o seu profissional, que ele vai ter ideias, ele vai ter sugestões a te passar, daí você vai discutir com ele, ver o risco, ver o benefício, e de repente você consegue no consultório do seu dentista resolver um problema que já está se arrastando aí há anos e anos. Você não precisa sofrer, você não precisa ficar envergonhada com o seu sorriso, você tem que sorrir, né? Porque a vida é curta, a vida merece ser celebrada, então o sorriso tem que estar no rosto de todos vocês. Legal? Não saiam daí, que o quarto e último bloco chega daqui a pouquinho. Unicred, mais que um banco, uma cooperativa que cuida da sua saúde financeira. Atendimento personalizado, redução de taxas e tarifas, maior rentabilidade nas aplicações, menor custo operacional, participação nas obras anuais, financiamentos pessoais e profissionais, custódia de cheques, cartões de crédito e débito, cartão, travel, money, planos de previdência privada. A cooperativa de crédito dos profissionais da saúde. Unicred. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo, entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. Último bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Passa rápido, né? Eu sei, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, quer participar, né? Quer que a sua ideia apareça aí no programa, manda um e-mail, programa-seu-sorriso@hotmail.com ou pelo telefone 2522-5703.
como eu falei lá no início do programa, essa participação de vocês me ajuda bastante, né, a trazer temas que são de interesse de vocês. Sua dúvida pode ser a dúvida de um monte, né? Então tem pessoas que de repente têm dificuldade para entrar em contato, tem vergonha, não sei, mas tem lá uma dúvida agarrada na cabeça e que se você mandar eu respondo aqui e esclarece um monte, tá legal? Vamos finalizar esse programa falando um pouco sobre as crianças, sobre os pequenininhos, né, sobre o momento desses pequenininhos chegarem ao dentista. E eu falei para vocês no primeiro bloco que tem um profissional que é especializado em crianças, a gente chama de odontopediatra. As crianças devem ir ao consultório cada vez mais cedo. Assim que nascerem os primeiros dentes, elas já devem ter consultas agendadas, porque isso faz um condicionamento daquela criança, ela já vai se adaptando àquele ambiente, ela vai se acostumando com aquele profissional. E por que procurar um profissional especializado em crianças, né, um odontopediatra? Primeiro, né, que é um profissional que se preparou para atender a esse tipo de público. As crianças não são vistas, não devem ser vistas como um adulto pequenininho, né? As situações que acontecem na boquinha dessa criança, elas são completamente diferentes dos dentes de um adulto, então são momentos diferentes da vida que precisam de tratamentos diferentes. A criança não é um mini adulto, tá? Então por isso você precisa já de um profissional especializado naquele tipo de situação. O ambiente do consultório de um odontopediatra, ele já é projetado para atender as crianças. Então ele tem, né, toda uma fantasia criada na sua decoração, ele tem cadeira especial, você tem uma equipe auxiliar preparada para ajudar o dentista no atendimento daquelas crianças. O atendimento de crianças tem que ser geralmente muito mais agilizados, porque as crianças não têm paciência para ficar parado muito tempo no mesmo lugar, então tem que ser rápido. Você precisa de uma equipe que te dê suporte, né, que entenda exatamente o que vai acontecer. O consultório do odontopediatra está pronto para isso, né? E as consultas que são feitas de condicionamento, elas são muito importantes para esse bebê, para essa criança. Você vai começar a trabalhar a prevenção desde pequenininho, né? Então, levando ao odontopediatra, ele vai crescer conhecendo aquele profissional, ele cresce confiando naquele profissional e você vai acompanhando e fazendo prevenção. Com isso, você vai evitando problemas futuros, tá? Se você tem uma criança aí, né, seu filho, tem um sobrinho, tem um neto, que você está de olho, está por perto, e ele ainda não foi ao dentista, você não pode deixar isso aí se alongar. Ainda é uma rotina hoje em dia a gente chegar e receber, né, pais ou mães e dizer: meu filho já está com 6 anos, eu nunca levei ele ao dentista. Bom, por quê? Eu tenho certeza que aos 6 anos ele já foi centenas de vezes ao médico, né? Muitas das vezes para fazer só acompanhamento. Ele não está sentindo nada, ele está bem, mas vai lá acompanhar. Com o dentista é a mesma coisa. Então, nasceram os primeiros dentinhos, você já tem que estar levando essa criança no dentista, no odontopediatra. E antes de nascer os dentinhos, o odontopediatra já te orientou a como fazer a limpeza da boca dessa criança, tá bom? Não percam essa dica, gente, isso é muito importante, porque a prevenção começa de pequenininho, tá? O odontopediatra é o profissional especializado em crianças, tranquilo? Se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo nosso e-mail, pelo telefone 25225703. Se não, segunda-feira tem mais e eu espero todos vocês lá. Tchauzinho.